Posso usar isso? Seu microfone? Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo de número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. E eu quero ler do versículo 14 até o versículo 2 do capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 até o versículo 2 do capítulo 4. E enquanto os irmãos procuram, eu quero tornar pública a minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder congregar com os irmãos nessa noite. Agradecer ao Senhor pela vida da minha família, esposo, meus filhos que me acompanham essa noite, bem como da família que eu estou servindo, Congregação Getsemane, representada aqui pelos nossos jovens e os obreiros que nos acompanham. Quero também agradecer de maneira especial ao pastor José Maria, nosso amigo, irmão em Cristo e irmão de forma, né? Nós fomos formados aí na mesma forma ministerial, fizemos o ministério juntos, e se eu passei, primeiro foi por causa de Deus, e depois por causa dele, do Samuel e do pastor Antônio Filho, que me ajudaram a passar também. Então eu quero agradecer a Deus pela vida deles, pela vida do irmão Jailson, agradecer pelas palavras aqui ditas e também pela sua esposa. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Toda a congregação Vale da Bênção, Deus abençoe os irmãos. 2 Timóteo 3, eu estou com a versão Almeida Revista e Atualizada. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te, pois, ou portanto, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, que pregues a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda paciência e doutrina. Meus irmãos, eu peço que os irmãos orem comigo mais uma vez. Curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre, e a tua fidelidade, Senhor, estende-se de geração a geração. Quero te agradecer pela oportunidade de poder servir
aos meus irmãos esta noite. Te peço a graça e a iluminação do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a parte que me coube nesse seminário, nesse simpósio, foi, ou é, uma introdução à educação cristã. Ou seja, nós essa noite estaremos estabelecendo, à luz da Escritura, à luz da Bíblia Sagrada, alguns princípios do que é educação cristã. Eu tentei fugir de conceitos teóricos e tentei me ater apenas àquilo que a própria Escritura apresenta sobre essa missão da igreja, que é, além, como já foi dito na abertura, de adorar a Deus sobre todas as coisas, de pregar o Evangelho, a igreja também tem a missão de ensinar a palavra. É o que nós chamamos do santo magistério da igreja. Enquanto a igreja adora ao Senhor, ela está se portando como servo. Quando a igreja prega o Evangelho, ela está se colocando como arauto do Evangelho. Quando a igreja ensina, ela se coloca como mestre. Ela cumpre o seu papel magisterial de ensinar a palavra, não apenas aos crentes, mas a todos aqueles que precisam de aprendizado. Eu quero, com os irmãos, começar pelo texto de 2 Timóteo 3. Se você puder permanecer com a sua Bíblia aberta, e eu quero, inicialmente, trazer alguns princípios e exortações que Paulo apresenta nesse texto, que podem ser aplicadas ao educador cristão. Antes de falar propriamente da educação, eu quero me dirigir aos educadores, aos professores de escola dominical, aos obreiros, aos pais, que também são educadores cristãos, aos pastores que estão aqui, a toda a igreja, porque todos, de uma forma geral, fomos chamados também a ensinar a palavra de Deus. Então, antes de tratar propriamente do que é educação cristã, eu quero, à luz de 2 Timóteo 3, verso 14 ao verso 2 do capítulo 4, trazer algumas exortações que Paulo transmitiu ao seu filho na fé Timóteo, mas que pode ser aplicada também ao educador cristão, ao ensinador, ao mestre na palavra, a todos aqueles que de alguma forma, em algum nível, ensinam a palavra de Deus, seja em casa, seja na escola dominical, seja na igreja, seja em grupos de estudo. Paulo, ele se dirige a Timóteo, e essa é a sua última mensagem, sua última carta. Nós temos aqui em 2 Timóteo as últimas palavras de Paulo, embora 2 Timóteo esteja antes de Tito e Filemon, mas essa foi a última carta escrita pelo apóstolo, quando ele já estava na sua última prisão em Roma, antes de ser decapitado. E Paulo, sabendo que a morte, o momento do seu martírio se aproximava, ele dirigiu a sua última carta àquele que era considerado por Paulo seu filho na fé, Timóteo. E nessa carta, Paulo apresenta algumas exortações, princípios a Timóteo sobre a prática ministerial. E ele encerra a carta, antes de dar a sua saudação final e fazer os seus pedidos finais. Paulo, ele encerra a carta exaltando a supremacia da palavra de Deus, do verso 14 ao 17 do capítulo 3, e também exortando Timóteo a que, com base nesta supremacia, suficiência e autoridade da Escritura, ele cumprisse o seu ministério, para o qual Deus o havia separado, chamado e vocacionado. E trazendo essas exortações a Timóteo, Paulo não quer apenas transmitir a ele conselhos, mas Paulo quer dar a Timóteo princípios que devem reger, ou deviam reger, a sua vida como mestre cristão,
como professor da palavra, como mestre da palavra. Os princípios que Paulo apresenta, repito, não são apenas conselhos, mas exortações que deviam guiar a vida ministerial de Timóteo, a sua vida como mestre, a sua vida como ensinador. E que nós podemos também aplicar aos nossos irmãos, aos nossos professores, a todos que ensinam a palavra de Deus. O primeiro princípio está exatamente no versículo 14. Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Qual é o primeiro conselho ou exortação que Paulo dá a Timóteo? Paulo está lembrando Timóteo e a todos nós que nós nunca devemos nos esquecer que para ensinar é preciso primeiramente aprender. Para ensinarmos com propriedade, com conteúdo, com graça, é preciso que nós estejamos dispostos a aprender. Paulo vai exortar a Timóteo que ele pregue a palavra, que ele ensine a palavra, mas antes Paulo lembra a Timóteo: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Não te esqueças do que tu aprendeu, porque é exatamente o aprendizado que você teve por parte daqueles que lhe ensinaram, que lhe dará bagagem, conteúdo, para também ensinar a outros. Paulo, portanto, lembra-nos, a nós professores, a nós ministros da palavra, que nós precisamos aprender sempre, nunca deixar de aprender. E não apenas aprender, mas permanecer naquilo que aprendemos. E mais, Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido. Sabendo de quem o tens aprendido. O pastor Antônio Gilberto, ele faz uma observação muito interessante a essa expressão, sabendo de quem o tens aprendido, lembrando que essa expressão no grego do Novo Testamento, ela é uma expressão plural, porque Paulo não estava falando apenas de uma pessoa, mas do próprio Paulo, da mãe e da avó de Timóteo, dos mestres que ele teve ao longo da vida. Mas como a nossa língua portuguesa, ela não tem um plural para quem, não existe um plural para a palavra quem, então eles traduziram no singular. Mas a referência aqui é a muitas pessoas, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, ao próprio Paulo, aos mestres que Timóteo teve ao longo da vida. E Paulo está lembrando a Timóteo que não é apenas importante que ele aprenda, é importante também que ele saiba a fonte da qual ele está aprendendo. Também não é aprender de qualquer pessoa, é saber de quem temos aprendido, é conhecer de quem nós temos aprendido, é não apenas aprender por meio das palavras que ouvimos, mas do exemplo dado por aqueles que ensinam. Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem o tens aprendido. Não te esqueças que é preciso aprender para ensinar e lembrar de quem nós temos aprendido. Saber a fonte, de onde está emanando este ensino, para que nós possamos transmitir a outros também o ensino de maneira saudável. E esta exortação de Paulo, meus irmãos, nunca foi tão atual como nos dias de hoje, em que nós temos o acesso de maneira muito fácil aí à distância de um clique, não é? À distância de um clique nós temos o conhecimento sobre tudo o que você imaginar. Mas nós, como mestres, como professores da palavra, nós precisamos saber de quem nós temos aprendido, de onde é a fonte que nós estamos extraindo os ensinos, os princípios que nós transmitimos também a outros. Esse é o segundo lembrete de Paulo a Timóteo. O terceiro lembrete que Paulo dá a Timóteo, ou exortação, é que ele não se esqueça de que o conteúdo que ele deveria ensinar é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus.
Paulo lembra a Timóteo da suficiência da palavra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo lembra a Timóteo da inspiração da palavra, da suficiência da palavra, da autoridade da palavra, da inerrância da palavra, da eternidade da palavra e do poder da palavra. Paulo lembra a Timóteo: não te esqueças que o conteúdo do seu ensino é aquilo que a Escritura diz. Se atenha àquilo que a Bíblia diz, aquilo que o Senhor inspirou por meio dos Escritores. Não fuja deste conteúdo, não divague para longe deste conteúdo. Permaneça na palavra que você aprendeu, sabendo que esta palavra é poderosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que nós, homens de Deus, mulheres de Deus, sejamos habilitados para toda boa obra. E um lembrete, ou uma exortação ainda mais importante. Olha o verso 1 do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pregue a palavra. Você já parou para pensar na seriedade dessa expressão de Paulo? Porque o que Paulo está fazendo é trazendo Timóteo a um juramento solene e lembrando a ele que tudo o que ele ensinava e o que ele deveria pregar, ele faria diante de Deus, perante a face de Deus, lembrando-se que o Deus que julgará todas as coisas por meio de Cristo Jesus, também julgaria o ensino de Timóteo. Timóteo, conjuro-te perante Deus, não se esqueça que quando você abre a Escritura, abre a lição da escola dominical, baseada na Escritura, que ao ensinar, você está fazendo isso perante Deus, diante da presença de Deus. E isso deve provocar em nós reverência, santo temor. De certa forma, o temor, ele é misturado com um pouco de medo. Porque nós precisamos temer dizer o que está escrito, ou dizer que está escrito aquilo que não está escrito. Trazermos uma interpretação distorcida, equivocada da Escritura, para satisfazer os nossos próprios interesses. Nós devemos lembrar que ao abrir a Bíblia Sagrada para ensinar ao povo, em qualquer dos contextos que aqui eu descrevi, em casa, na igreja, na sala de escola dominical, em grupos de estudo, ou mesmo pregando o Evangelho, lembre-se, você está fazendo isso diante do Deus que julgará todas as coisas. Então, tome muito cuidado ao dizer a Bíblia diz ou Deus disse, se você não tem certeza que foi o que Deus disse. Porque a Escritura, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus e há uma intenção de Deus no texto. Há um sentido no texto. O sentido do texto bíblico que você ensina não é você que dá o texto, mas é o texto que traz este sentido. O sentido está no próprio texto colocado pelo autor, sobretudo por Deus e pelo autor humano que escreveu as palavras. Há um sentido no que está escrito. Nós não temos liberdade para colocar sobre o texto o que nós pensamos. Nós precisamos extrair do texto o que ele está dizendo. As aplicações e as implicações são diversas, variam de contexto para contexto, de idade para idade. As aplicações, as implicações,
o modo de ensinar, a didática, a pedagogia usada varia de faixa etária para faixa etária, de contexto para contexto, mas o sentido do texto é apenas um. É aquilo que Deus colocou no texto. E nós, como mestres da palavra, como professores da palavra, precisamos trazer este sentido ao povo, lembrando que ao dizer Deus disse, nós estamos dizendo isso perante aquele de quem nós estamos dizendo que disse. Deus. Deus. Então isso deve provocar, pelo menos em mim, provoca temor e reverência e respeito pelo texto que eu preciso ensinar ou pregar. Essas são as exortações que Paulo transmite a Timóteo, para que ele cumprisse o seu papel como pregador, como evangelista, como mestre da palavra de Deus. Queridos, a educação cristã, quando nós falamos de educação cristã, nós estamos falando de um dos aspectos da missão da igreja. Aqui já foi dito pela nossa mestre de cerimônia que a igreja tem uma missão dada por Deus, e essa missão ela é tripartida. A igreja tem uma missão para com o próprio Deus, que é a missão de adorá-lo. Deus está em busca de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Poderíamos dizer que essa é a missão suprema da igreja. É o guarda-chuva debaixo do qual todas as outras estão. Porque tudo que nós fazemos, a missão que nós cumprimos, ou todas as outras, os outros aspectos da missão que nós cumprimos, eles devem ser feitos para adorar a Deus também, para glorificar a Deus. Então, a igreja tem esse aspecto, a missão da igreja tem esse aspecto, que é o aspecto da igreja como adoradora. O segundo aspecto da missão da igreja é a igreja como aquela que proclama a palavra. É o aspecto da missão de pregar o evangelho. Na versão trazida por Marcos, da grande comissão, ele destacou exatamente esse aspecto. Os irmãos conhecem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o aspecto querigmático da igreja. E a igreja como aquela que proclama, é um arauto da palavra de Deus, que proclama o evangelho de Cristo Jesus, nós que somos pentecostais, resumidos naqueles 4 pontos da nossa mensagem evangelística: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Mas um terceiro aspecto da missão da igreja é a missão da igreja como ensinadora. É o aspecto didático da igreja. O mesmo texto da grande comissão, mas agora na versão de Mateus. Mateus disse, em Mateus 28:19, que Jesus, depois de ressuscitar, disse aos discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A educação cristã, ela está dentro desse âmbito, dentro desse aspecto da missão didática da igreja. A igreja de Cristo, que foi chamada para adorar a Deus, que foi chamada para pregar o evangelho de Cristo Jesus, é a igreja que também foi chamada para ensinar a palavra. O mesmo Cristo que disse, ide pregai, disse, ide e ensinai. É dentro desse aspecto, dentro desse âmbito da missão didática da igreja que a educação cristã está contida. A igreja, portanto, de Cristo, eu não sei quem dos irmãos tem o material aí no celular ou impresso, mas quem tiver, eu estou ainda na página primeira página, primeiro parágrafo. A educação faz parte do aspecto didático da missão da igreja. Nós somos chamados, portanto, não apenas para pregar a palavra de Deus, mas também para ensiná-la, ensinar todo o conselho de Deus.
E aí eu quero destacar 3 expressões que eu coloquei aí. Nós somos chamados para ensinar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus, de maneira sistemática, fiel e paciente. Sistemática, fiel e paciente. A igreja, os professores da escola dominical em particular, os mestres da palavra, foram separados por Deus, chamados por Deus, para ensinar a sua palavra de modo sistemático. O que é sistemático, meus irmãos? Tem gente que é avesso a todo tipo de organização, né? A todo tipo de organização, que acha que nós não precisamos organizar o nosso conhecimento, mas nós precisamos. Há muitos irmãos nossos, por exemplo, que têm muito conhecimento bíblico, muito conhecimento. Se você pedir para ele citar, ele vai citar versículos da Bíblia que você vai cansar de ouvir, ele vai citar de cabeça. Mas o conhecimento bíblico que ele tem é desorganizado. É desorganizado. E o que é ensinar a palavra de maneira sistemática? É exatamente organizar esse conhecimento. Cada área do conhecimento bíblico dentro do seu departamento, na sua prateleira. Porque toda a Bíblia, já foi lido, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas os assuntos bíblicos, as doutrinas bíblicas, doutrina acerca do pecado, salvação, Cristo, vida eterna, etc., eles não estão organizados. Ela não está disposta em ordem sistemática, lógica ou didática. Ela está espalhada por toda a Bíblia. E qual é a função primordial de você que é professor da escola dominical, de você que ensina a palavra? É organizar esse conhecimento. É organizar os assuntos bíblicos e transmitir à igreja de modo que eles venham compreender. É organizar, é claro, primeiro o conhecimento que você já tem da Bíblia Sagrada e transmitir ao povo de maneira sistemática, lógica, de modo que os seus ouvintes, os seus alunos, aqueles que aprendem de você, venham ter um conhecimento organizado da Escritura. Então, ensinar a palavra de modo sistemático nada mais é do que ensiná-la de maneira organizada. Organizada. Se eu citar, por exemplo, para você aqui, aquilo que está em Mateus capítulo 24, quando Jesus disse assim: e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós já vimos muitos irmãos em Cristo e até mesmo pregadores citando esse texto de maneira sincera, eu creio que não há nenhuma maldade em fazê-lo, mas de maneira equivocada, ou seja, colocando o texto na prateleira errada, no compartimento errado, dizendo tipo assim: irmão, Jesus não vai voltar tão cedo não. Por quê? Porque ele disse que o evangelho dele precisaria ser pregado em todo o mundo. Então, como há muitas pessoas que ainda não ouviram o evangelho, então pode ter paciência aí que ele não volta agora tão cedo. Até porque a gente nascendo todo dia, não é? Só que esse é um exemplo, e é um exemplo bem simples, não é? De um conhecimento desorganizado. Porque embora ali esteja relacionado ao fim dos tempos, ao fim, à última era, ao último tempo, a última era deste mundo, preparada para este mundo, mas não se refere à volta de Cristo, ao arrebatamento da igreja, como a gente diz, mas ao final do reino milenial de Cristo. Lembrando que em Mateus 24, os discípulos fizeram 3 perguntas para Jesus. Que sinal, quando aconteceram essas coisas, que Jesus havia dito que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então foram 3 perguntas
E as 3 foram respondidas por Jesus em Mateus 24. E com relação a esse texto que citei, a resposta de Jesus é sobre o fim do mundo. Então virá o fim. Então não é com relação ao arrebatamento da igreja, mas ao momento em que no reino milenial os israelitas estarão proclamando o evangelho a todas as nações. Isso é assunto, é claro, para a aula de escatologia, mas eu estou citando apenas um exemplo para os irmãos entenderem como é importante a sua missão como mestre da palavra para organizar o conhecimento de modo sistemático, ordenado, lógico, para que os seus alunos compreendam. Esse é o primeiro aspecto do ensino. Segundo, fiel, de maneira sistemática e fiel. Ou seja, o professor, o mestre da palavra, deve atentar para a organização do conhecimento, mas ele precisa também ser fiel àquilo que está escrito. Fiel à palavra que ele está ensinando, que ele está pregando. A fidelidade deve ser a marca do nosso ensino. Que todas as vezes que as pessoas ouçam de nossa parte, está escrito, Deus disse, isto está segundo a palavra, que de fato, ao conferir o que nós dissemos, esteja de acordo com a Escritura. E não apenas de modo sistemático, fiel, mas também paciente, meus irmãos. Paciente. Nós precisamos também ser marcados por esta longanimidade, paciência, de ensinar ao povo com paciência. Porque a gente sabe, para você, talvez que é professor, existem assuntos que são fáceis, que são mais, para você é fácil de serem dominados, de serem compreendidos, mas para os seus alunos, talvez são assuntos mais complexos. Mas você precisa, como mestre da palavra, ter paciência neste ensino. A definição de educação cristã, que eu coloquei aí no material, é uma definição dada pelo pastor Claudionor de Andrade, no seu livro Teologia da Educação Cristã, onde ele define a educação cristã como a ciência magisterial que, fundamentada na Bíblia, tem por objetivos: primeiro, a instrução do ser humano; segundo, a educação do crente; e terceiro, a preparação dos santos. O pastor Claudionor de Andrade apresenta aqui 3 alvos, 3 objetivos da educação cristã. Primeiro, o primeiro objetivo da educação cristã é instruir o povo no conhecimento de Deus, levar o povo ao conhecimento do Altíssimo, ensinar o povo sobre quem é Deus, quem é o Senhor, que nós servimos, que nós adoramos, que nós fazemos a sua obra. Segundo objetivo da educação cristã, letra B aí do primeiro ponto, é preparar o crente, ou levar o crente, à maturidade cristã. A maturidade, porque é exatamente por meio do ensino, por meio do conhecimento da Escritura, que ele será levado a esse crescimento saudável, esse crescimento em maturidade. E terceiro objetivo da educação cristã é a preparação dos santos para cumprir a grande comissão. Então, 3 objetivos aí para resumir esse ponto. Primeiro, levar o povo ao conhecimento de Deus. Primeiro objetivo da educação cristã. Segundo, levar os crentes à maturidade espiritual. E terceiro, preparar os crentes para fazer a obra de Deus. Esse é o tripé onde está erguido a educação cristã, segundo as palavras do pastor Claudionor. Instruir no conhecimento de Deus, levar os crentes à maturidade e prepará-los para servir ao Senhor. E eu coloquei aí, à luz de Efésios 4, se você puder abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 4, mais alguns objetivos que nós encontramos nesse texto da educação cristã. Alguns objetivos que nós encontramos aí em Efésios capítulo 4 e versículos 12 a seguir.
Paulo está tratando exatamente do fato de que Deus concedeu dons ministeriais à igreja, e um desses dons é o dom de mestre, ou doutor. Olha o verso 11, antes de lermos o 12. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, ou mestres. Então, a referência de Paulo é aos dons ministeriais. E entre esses dons está o dom de mestre. E esse mestre, sobretudo esse mestre, foi chamado para ensinar ao povo. Com quais objetivos? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. À luz de Efésios 4, os objetivos ou os propósitos da educação cristã. Primeiro, preparar os santos para servir, é o que está aí no versículo de número 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Segundo, edificar a igreja na doutrina, olha o verso 12 ainda a parte B, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, edificar a igreja na doutrina. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, conduzir os crentes à maturidade. E por último, verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, preparar os crentes para serem guardados das heresias. Veja que Paulo estabelece os dons ministeriais, lembrando que eles procedem de Deus, e lembrando que esses dons, e entre eles o de ensinar, eles são dados à igreja com o propósito de preparar os crentes para o serviço, de edificá-los no ensino da palavra, de conduzi-los à maturidade e de prepará-los para serem guardados das heresias, dos falsos ensinos, dos ensinos perniciosos. A Escritura, portanto, nos apresenta quais são os princípios que devem reger, ou os objetivos, que devem reger a educação cristã. E todos os objetivos que eu aqui coloquei podem ser resumidos em um único objetivo. Eu li todos, mas eu quero resumir em apenas um objetivo. De todos os objetivos da educação cristã, a educação cristã tem como objetivo, juntando todos estes, levar os homens a conhecer a Deus, adorá-lo verdadeiramente e servi-lo de todo o coração. A nossa missão como educadores cristãos só será cumprida se, ao terminarmos, ao cumprirmos o nosso ministério, termos formado no povo essas três características: levá-los a conhecer a Deus, a adorá-lo e a servi-lo. O nosso objetivo não é apenas transmitir o conhecimento, apenas ensinar o povo e derramar uma série de princípios, conceitos, tudo isso é importante, mas o objetivo principal é que o nosso povo conheça a Deus, adore a Deus e sirva-o de todo o coração. A educação cristã, ela está erguida sobre algumas bases, e eu destaquei aí algumas bases desta educação cristã. Os irmãos que têm o material, me acompanhem aí. Quais são as bases da educação? As colunas que sustentam esse ministério tão importante da igreja. Qual é o sustentáculo, a base ou as bases da educação cristã? Primeira base que eu citei aí é que a educação cristã é baseada na inspiração, na autoridade e na suficiência da Bíblia Sagrada. Essa é a primeira base da educação cristã. A verdadeira educação cristã, ela se sustenta sobre a coluna,
sobre o princípio da autoridade da palavra, da autoridade da Escritura, da suficiência, da sua inspiração, da sua inerrância. Ou seja, tudo o que nós fazemos e ensinamos como educadores cristãos precisa ser baseado, sobretudo, na palavra de Deus. Precisa ser baseado, fundamentado na Escritura Sagrada. Por quê? Porque ela é a nossa única regra de fé e prática. Única regra de fé e prática. É muito importante, e eu acho que eu não sou suspeito ao falar isso. Talvez entre os irmãos que estão aqui, os irmãos não vão suspeitar eu falar isso, mas é muito importante nós lermos livros, nós nos aprofundarmos no conhecimento da teologia. Isso é muito importante. Eu diria que isso é até indispensável para o professor, para o mestre, para o ensinador da palavra. Mas não se esqueça, meus irmãos, que mais importante do que tudo isso é você conhecer a Bíblia Sagrada. É o seu ensino estar fundamentado na Escritura, fundamentado na palavra de Deus. Porque ao ensinar a palavra, você vai falar, transmitir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você não vai transmitir o seu próprio entendimento, não é, baseado nos seus conceitos ou preconceitos, mas você vai ensinar, ou deve ensinar, a pura e inspirada palavra do Senhor. Por isso que esse é o primeiro fundamento que sustenta a educação cristã e o ministério do educador cristão. A Escritura, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Eu até penso que seria uma regra aí muito boa, muito interessante para os nossos candidatos a professores de escola dominical, a mesma regra que é aplicada aí aos candidatos ao ministério pastoral, que o professor de escola dominical tenha lido pelo menos a Bíblia uma vez, pelo menos uma vez lido a Bíblia completa e se comprometa a ler a Bíblia pelo menos uma vez todo ano. Isso é muito importante, porque o fundamento que sustenta o nosso ministério é a Bíblia Sagrada, é a Escritura. O nosso ministério diante de Deus, meus irmãos, o fato de nós ensinarmos, só terá valor perante Deus, só terá peso diante de Deus, só será de acordo com a vontade de Deus, se nós nos mantermos fiéis à palavra. O ministério de um ensinador fiel é aquele ministério que se mantém fiel também à palavra, fiel à Escritura. E aqui vai um conselho, uma aplicação prática. Quando você assumir aí a sua classe de escola dominical, se atenha, meus irmãos, a ensinar ao povo a palavra de Deus. Se atenha a ensinar ao povo aquilo que está escrito. Não traga aí para a sua classe a sua opinião particular, ainda que você traga, mas tenha o cuidado de dizer que é a sua opinião, e ensine ao povo aquilo que está escrito. Ensine ao povo a palavra de Deus, ensine ao povo a Bíblia Sagrada, apresente a eles os ensinos inspirados por Deus na Escritura. Essa é a primeira base que sustenta a educação cristã, a Escritura, a palavra inspirada, autoritativa e suficiente de Deus. A segunda base da educação cristã é a graça de Deus em se revelar ao homem. Por que nós colocamos aí como segunda base da educação cristã a graça de Deus em se revelar ao homem? Porque se a nossa missão é apresentar ao povo o conhecimento de Deus revelado na Escritura, não é o conhecimento de Deus segundo a minha imaginação, segundo o meu pensamento. Eu acho que é assim. Não, é o conhecimento de Deus revelado na Escritura, na Bíblia, na Bíblia Sagrada, na sua palavra. Se a nossa missão é transmitir ao povo esse conhecimento de Deus revelado na Escritura, nós só podemos falar de Deus à luz da Escritura porque Deus
decidiu se revelar a nós, meus irmãos. É por isso que o educador cristão precisa lembrar que a segunda base que sustenta esse edifício da educação cristã é o conhecimento revelado de Deus, porque Deus quis revelar. Pois se Deus tivesse criado o mundo, e simplesmente não quisesse se revelar ao homem de modo algum, nós nunca o conheceríamos. Nós nunca compreenderíamos a sua vontade, nem quem ele é. Nós seríamos agnósticos de nascimento. Deus se revelou, ou Deus é real, mas ele não se revela ao homem pessoalmente, que é o que diz o agnosticismo. Talvez nós nem esse conhecimento nós teríamos de fato. Por que nós podemos falar sobre Deus? Podemos ensinar sobre Deus? Podemos levar o povo ao conhecimento do Altíssimo? Porque Deus se revelou, primeiro, na obra criada, pois os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Porque Deus se revelou na nossa consciência, porque há uma consciência no homem acerca da existência de alguém superior. É por isso que o homem é um ser ético, já de nascimento. Embora ele não tenha, ou a ética possa variar de contexto para contexto, mas ele tem um entendimento, ainda que básico, do que é certo e do que é errado. E ainda que ele seja de algum modo aí um relativista, mas o relativismo dele só serve para o outro, não serve para ele, porque ele não quer ser tratado de maneira relativa. Então a ética que é inata ao ser humano é uma marca da imagem de Deus que no homem ainda permanece. Então Deus se manifestou, ou se revelou ao homem por meio da consciência, se manifestou por meio de Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João 1,14, e Deus se revelou a nós na palavra. Deus se revela a nós na Escritura, na palavra de Deus. Por que eu e você podemos conhecer a Deus, ou podemos conhecer a Deus e ensinar o povo acerca de Deus? Porque o conhecimento de Deus está aqui, à nossa disposição. Deus revela o seu caráter, as suas obras, tudo que Ele faz e fará por nós. Está aqui na Bíblia, à nossa disposição, para que nós aprendamos, para que possamos ensinar, transmitir aos outros de maneira fiel. Então, a educação cristã é erguida sobre essa segunda base, do conhecimento revelado de Deus na Escritura. A terceira base da educação cristã é a certeza da habitação do Espírito Santo na igreja. A igreja de Cristo, ela é habitada pelo Espírito Santo. E é por isso que a igreja pode ensinar, pode compreender a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo, se utilizando das regras, dos princípios, nos leva a compreender a Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma questão não apenas de um conceito, mas de uma experiência também. Está no nível também do que nós chamamos de conhecimento empírico. Você sabe, você experimenta isso. Antes de você ser crente, você lia a Escritura e você não entendia muita coisa. Mas depois que você serviu a Jesus, creu nele, e agora você é habitado pelo Espírito, porque você é membro da igreja de Cristo, você compreende a Bíblia. Você pode não compreender tudo, porque ninguém compreende tudo, mas o Espírito lhe leva a compreender muitas coisas que anteriormente você não entendia. E por que nós compreendemos? Porque o Espírito Santo habita na igreja. E Jesus disse que daria o Espírito Santo para que Ele nos ensinasse, para que Ele nos instruísse, para que Ele nos lembrasse, nos conduzisse no entendimento da revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo.
É claro, isso tem um nível apostólico, porque Jesus estava falando primeiramente aos apóstolos e, sobretudo, aqueles que iriam escrever o Novo Testamento, mas isso se aplica à igreja também. A igreja é habitada pelo Espírito, e por ser habitada pelo Espírito, a igreja é levada a compreender a palavra de Deus. Compreender. Esse é o aspecto do Espírito Santo como mestre, como professor, como aquele que nos conduz na compreensão da Bíblia Sagrada, na compreensão da palavra de Deus. Essa é a terceira base da educação cristã. A igreja é habitada pelo Espírito Santo. A quarta base da educação cristã é a ordem de Jesus e o seu exemplo. Por que nós ensinamos a palavra de Deus? Primeiro, porque Jesus nos ordenou a fazer isso. Ele disse: ensinando todas as coisas que vos tenho mandado. Ensinando. Veja que é um processo. Ele não disse ensinai. Ele disse ensinando. Ensinando. Porque é um processo contínuo de ensino, de aprendizado, de compartilhamento de conhecimento, não apenas teórico, mas também prático. Então, nós ensinamos a palavra, e essa é a quarta base, primeiro porque Jesus nos ordenou. E não apenas nos ordenou, nós somos fundamentados também no exemplo dado pelo próprio Cristo. E que exemplo foi esse? Observe comigo rapidamente Jesus como modelo supremo de educador cristão. Eu coloquei cristão entre aspas, porque é um anacronismo chamar Jesus de cristão, né? Porque ele é que é o Cristo. Então eu coloquei cristão aí apenas por conta do tema, né? Educador cristão nesse sentido. Qual foi o exemplo que Jesus nos deu? Primeiro, Jesus foi a encarnação da verdade. Eu vou apenas pontuar agora, meu tempo já está indo embora. Primeiro, Jesus foi e é a encarnação da verdade. Ele disse, João disse acerca dele, que ele é a palavra, e a palavra se fez carne. Se fez carne. Ele é a encarnação da própria verdade, que santifica, como ele orou em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele encarnava. E em que esse exemplo de Jesus nos ensina? É que o nosso ensino também, como professores, como mestres da palavra, deve ser um ensino encarnacional. O que é isso? Eu devo ensinar e exemplificar com a minha vida aquilo que eu estou ensinando. Ou seja, eu preciso não apenas ensinar com palavras, mas a minha vida precisa ser um exemplo. Eu preciso encarnar as verdades que eu estou ensinando. E aqui, se o pastor José Maria me permite trazer essa aplicação à igreja dele, a igreja que ele pastoreia, eu preciso trazer. Meus irmãos, é muito difícil quando nós, como professores de escola dominical, nós estabelecemos regras e princípios por meio da palavra para os nossos alunos, mas nós mesmos não estamos dispostos a cumpri-los. Nós, por exemplo, dizemos que os nossos alunos, eles devem vir à escola dominical para aprender, mas nós, às vezes, não estamos dispostos a aprender. Às vezes a gente só vem quando é o dia da gente ensinar, quando é ali na agenda, é a nossa oportunidade que a gente tem de transmitir a palavra. Então, nós precisamos ser exemplos, não apenas no ensinar, mas também no desejo de aprender. O desejo de aprender, não apenas sermos dispostos a estar perante o povo ensinando, mas também nos colocarmos como alunos e também aprendermos. Então precisamos ser a encarnação da verdade ou das verdades bíblicas que nós ensinamos. Terceiro ou segundo, Jesus, ele aproximava o ensino até a altura daqueles que lhe ouviam. Jesus, uma pergunta, houve alguém que sabia mais do que Jesus, meus irmãos?
tem ninguém que sabia mais do que Jesus. Não houve um mestre, não há um mestre, e não haverá que o supere. Mas também não houve um mestre mais claro do que Jesus. Ele é o povo que complica, né? Somos nós, às vezes, que complicamos aquilo que ele não complicou. A gente tenta complicar os ensinos que são tão claros na Bíblia. Então Jesus, ele aproximava o seu ensino à altura, ao nível daqueles que lhe ouviam. Jesus falou de água para uma mulher que estava indo buscar água. Ele falou de peixe, todo mundo sabe o que é peixe, pão, arado, plantação, filho que sai de casa, ovelha que se perde. Quem é que não conhece isso aqui? Todos nós sabemos o que é isso. Então, os ensinos de Jesus eram profundos, mas ao mesmo tempo simples, de serem compreendidos. E nós, como professores, precisamos imitá-lo nesse aspecto, meus irmãos. Aproximar aos nossos alunos o máximo possível para que eles alcancem o que nós estamos ensinando. O professor, ele não pode ensinar de si para si mesmo. Que é quando o professor chega ali, prepara a aula bem preparada, aí ele começa a falar e ele está entendendo tudo o que ele está ensinando, menos o aluno. Ele está falando ali, e o aluno está achando muito bonito, mas não está entendendo nada do que ele está dizendo. Então nós precisamos aproximar. Eu sei, meus irmãos, que aqui entre os irmãos, principalmente aqui no Vale da Bênção, tem muitos irmãos que são de formação acadêmica, tem muito conhecimento, não apenas bíblico, mas na área secular, e das outras congregações também aqui representadas, mas nós precisamos aproximar à altura dos nossos alunos o ensino que nós precisamos transmitir. Ensinar de tal forma que eles compreendam, como Jesus quis ser compreendido e fez isso por meio do seu ensino. Terceiro, Jesus ilustrava as verdades que ele ensinava, porque às vezes o conceito, ele se torna mais fácil de ser compreendido quando a gente ilustra. Ao invés de Jesus simplesmente dizer assim: olha, meus irmãos, olha, meus filhos, quando o homem se distanciou de Deus, Deus o recebeu de volta, ou recebe de volta, quando ele se arrepende dos seus pecados. Ao invés de simplesmente transmitir assim, Jesus conta a história de um filho que sai de casa, gasta tudo que tinha, que era do seu pai, e depois vê que onde ele havia buscado conforto e prazer, nada daquilo lhe satisfazia. E aí ele lembrou que o que satisfaz de fato é a casa do Pai, a presença do Pai. Tanto é que quando ele volta, ele não está preocupado se o Pai vai lhe dar de volta o privilégio de filho, se vai lhe dar de volta riqueza. Ele não quer saber disso. Ele diz assim: eu quero ser apenas um dos teus empregados, se for preciso. Ou seja, para ele, para o filho, o que era importante era estar na presença do seu Pai. E Jesus está ilustrando essa verdade de que Deus nos recebeu de volta quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus também era um mestre cheio do Espírito Santo. A Bíblia mostra que Jesus era cheio do Espírito Santo. Nós também, como mestres da palavra, precisamos viver continuamente na plenitude do Espírito Santo, buscando o enchimento contínuo do Espírito Santo, como Paulo disse em Efésios 5,18. E Jesus não apenas ensinava com palavras, mas com o exemplo. Abra aí a sua Bíblia rapidamente. Talvez esse é o último texto, talvez não. É o último texto que nós vamos ler. Que Jesus ensinava não apenas com palavras, mas com o seu exemplo. Atos, eu não disse o texto. Atos, capítulo 1. E versículo 1. Escrevi o primeiro tratado ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar.
A ordem aqui não é sem propósito. A ordem é proposital. Ele primeiro ensinou fazendo, para depois ensinar dizendo. Ele primeiro ensinou fazendo, para depois ensinar dizendo. Porque as palavras, elas podem até convencer, mas de fato só o exemplo arrasta, só o exemplo conduz. Então não apenas falando, mas fazendo, Jesus também estava ensinando. Por último, eu quero apenas, na última página aí do conteúdo, do meu conteúdo, alguns conselhos, ou algumas marcas que devem conduzir o educador cristão. O que ele deve fazer para ser um educador excelente? Não apenas para cumprir um papel que lhe foi designado, mas para fazer com excelência, de modo que Deus seja glorificado. Como ele faz isso? Primeiro, ele deve ser um leitor incansável e um pesquisador constante. Um leitor incansável e um pesquisador constante. É impossível, meus irmãos, nós sermos mestres da palavra se nós não formos leitores incansáveis e pesquisadores constantes. Porque os irmãos sabem, as nossas lições bíblicas, por exemplo, elas são muito resumidas. Se você se resumir apenas ao conteúdo que está ali, sem buscar algum tipo de base, algum tipo de algo, ou algo que venha agregar àquilo que está escrito, você vai ser apenas um transmissor do esboço que está ali na lição. Você não foi chamado para apenas transmitir o esboço que está na lição. Você foi chamado para ensinar, com base no que está escrito ali na lição, que é baseado na Bíblia Sagrada, é claro, mas trazendo ao povo um conhecimento mais amplo. Você não foi chamado apenas para ler a lição diante do povo. Segundo, você deve tornar o seu tempo de estudo uma prioridade em sua agenda semanal. Para ser um professor excelente, um mestre excelente da palavra, você deve tornar o seu tempo de estudo uma prioridade em sua agenda semanal. Não deixe para estudar a lição apenas na hora do café da manhã, na hora de vir para a escola dominical. Ali na hora que você já está de saída quase, você dá ali aquela revisada apenas para não correr o risco de algum aluno pensar que você não leu a lição. Não, se prepare com antecedência, prepare a sua lição com antecedência e com excelência. Terceiro, você deve ser capaz, mediante seus estudos, de conceituar as doutrinas básicas da fé cristã. Estude doutrina, meus irmãos. Estude a Bíblia Sagrada e, sobretudo, estude as doutrinas da Bíblia, para que você possa transmitir aos seus alunos. E por último, para ser um professor excelente, você deve ser capaz de tratar com relevância as passagens bíblicas. Você deve ser, sobretudo, portanto, um conhecedor da Bíblia Sagrada. Um conhecedor da Bíblia Sagrada. Estudar a Bíblia, meus irmãos, com afinco, com perseverança, tendo isso como prioridade, nos livra de um monte de enrascada, às vezes, na sala de aula. Porque se tem um grupo de gente que gosta de colocar a gente em saia justa, é aluno de escola dominical, que às vezes faz aquela pergunta que o professor nem imaginava que ele iria fazer. E nós não podemos deixar o nosso povo ir embora sem nenhum tipo de direcionamento. A gente precisa direcionar o povo na compreensão do assunto, no entendimento da palavra, e para isso nós precisamos conhecer esta palavra. Curve a sua cabeça, queridos, eu agradeço pela atenção. Infelizmente não é possível a gente alcançar aí todo o conteúdo, mas pelo menos aí um panorama do material a gente trouxe. Deus eterno de misericórdia, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por esta oportunidade. A cada dia, Senhor, desperta-nos como professores, como ensinadores da palavra, para buscarmos mais e mais conhecimento da Escritura e ensinarmos ela com fidelidade. Que a Tua bênção, a Tua graça esteja sobre nós, ó Pai. Que o Senhor abençoe a todos os professores
da escola dominical, os obreiros, aqueles que pregam e ensinam a tua palavra. Concede aos teus servos a tua graça, a tua bênção. Conduz-nos a cada dia no entendimento da mesma, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados irmãos, os irmãos querem agradecer a rica palavra. Digam todos, graças a Deus. Meus irmãos, e esses cultos, eles são transmitidos pelas nossas mídias sociais, pelo YouTube, através do canal Pro Estúdio TV e pelo Instagram, que é Levando a Palavra 123. Se os irmãos puderem se inscrever, curta lá, compartilhe, em nome de Jesus. Os irmãos também querem agradecer a cooperação dos vocais que estiveram conosco. Digam todos, obrigado. E amanhã, o trabalho continua, em nome de Jesus. Nosso pastor Samuel Janailson vai estar aqui ministrando pela manhã. E de já eu quero convidar ele para estar orando aqui, encerrando o trabalho. Amém? Meus amados, fiquemos em pé. Ó Deus soberano, reconhecemos, Senhor, que tudo que temos, que tudo que somos, vem de Ti. É para a Tua glória, é para o Teu louvor. Olha para nós, professores, tem misericórdia de nós. Muitas vezes não estamos sendo professor de excelência. Nos desperta cada dia. Que a palavra, que o ensino do Teu servo, ministrado nesta noite, sirva, Senhor, de alerta. Que essa apostila bem elaborada, quem lê, todo professor que lê possa ser tocado. E que possa haver mudanças na nossa educação. E tudo para a Tua glória e para o Teu louvor. Ajuda cada professor, cada obreiro que tem vocação de ensino, que quer se esmerar na Tua palavra, dá graça e acima de tudo nos dá a Tua unção, pois sem ela não somos nada. É o que Te pedimos, é o que Te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Amém.